Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu converso com Raimundo Bentes Araújo, muito mais conhecido como Bentes, que é um saxofonista, flautista, cantor, aqui que representa muito bem a nossa música baiana. Bentes está aqui para falar um pouquinho sobre a sua carreira, a sua vida, né? Enfim, de histórias aí dos bastidores da música e de outras coisas, né, Bentes? Certo, claro. Desde já eu agradeço a você por ter aceitado o convite, né? E quero agradecer também aqui a Biblioteca Central do Estado da Bahia, a nossa locação, e a nossa Laís, que está ajudando aí na produção. Muito obrigado, viu, Laís? Sim, eu sou. Muito obrigado. Então, Bentes, assim, eu queria saber de você, porque você é um músico aí, enfim, toca em bandas, em orquestras, mas como é que você foi inserido nesse universo da música? Assim? Tem algum, foi pai, mãe, algum primo? Eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Vim morar em Salvador em 85, já são 34 anos. Mas em Fortaleza, desde criança, minha mãe, ela tocava piano, né? E ela é paraense. E lá no Pará, ela veio morar, casou com meu pai e veio morar em Fortaleza, né? Mas lá o piano dela ficou lá, familiares, e aí a casa de uma avó, de um tio, meio que, digamos, sumido. Não sei que carga d'água encontraram esse piano, tá na casa de um tio, não sei o quê. Aí trouxeram o piano lá para Fortaleza e ela tocava, outra irmã minha estudava, tinha até aula mesmo com professora, né? Então isso é uma grande influência, assim, porque tinha um piano que eu ficava mexendo, a minha mãe tocando, minha irmã também tocando, ela me levava para a aula, eu ficava tomando a aula, eu ficava na sala lá da professora e tal, né? Então aquela musicalidade ficava, né? E tal. E minha mãe, final da tarde, assim, sempre ouvia o rádio, né? O dia todo, mas assim, eu lembro muito bem assim que no final da tarde tinha aquela hora das modinhas, né? Umas músicas assim, né? Aquele final de tarde e tal. Isso assim, aí o gosto, então assim, meus irmãos ouviam muito música, né? E de vários estilos, né? Uns gostavam de Tom Jobim, outros gostavam do Gerard Adriane. E na época, dos anos 60, né? Eu era criança, então tinha a Jovem Guarda, Roberto Carlos, né? Os Beatles, os Rolling Stones estavam estouradíssimos, assim, era a fase da Beatlemania. E aqui no Brasil, né, a Jovem Guarda, né? E além de ter tido a Bossa Nova, ainda se escutava, né, também, eu criança, quando estourou a Tropicália. Então minhas irmãs, meus irmãos ouviam muito coisa, né? E os amigos e as amigas deles. Então isso é a minha influência inicial, né? Sim. E meio que talvez por isso eu tenha tomado gosto pelo esse lado musical, alguma coisa assim. E aí comecei a querer fazer parte, né? E eu me lembro que era criança, eu conheci o Michael Jackson, né? God will be there, né? Aí me identifiquei porque ele tinha uma voz, era uma criança cantando como eu era criança na época também. E, poxa, alguém. Aí comecei a curtir os Jackson 5, né? Além dos discos dele, solo e tal. E aí dali pra cá, na juventude, na adolescência, aí começou a me enturmar com a turma de ginásio, tipo, uma bandinha de rock, né? Porque eu gostava muito de Beatles, Rolling Stones, né? E outros. Assim, aí dali cantando, né? Tocava no instrumento, um pouquinho de violão só, né? Mas aí formamos uma banda de rock, punk rock and roll, né? A Flor do Mal, né? Porque lá na época dos anos 70 tinha muito jornal que chamavam de Woody Grude, né? Um jornal alternativo, né? Porque a época de muita, digamos, vivendo a repressão militar, né? Que existiu mesmo. E aí tinha os jornais alternativos, que tinha a Rolling Stone, edição nacional, né? Que durou uns 30 volumes, o Bondinho. E tinha um jornal chamado A Flor do Mal, né? E a gente botou, eu e os amigos lá, botou o nome da banda assim, A Flor do Mal, né? E dali aí eu cantava e tal. Isso no Ceará? No Fortaleza, Ceará, né? Na adolescência. E dali a banda durou uns 2, 3 anos, participando dos festivais que tinham local, né? E tal. E depois cada um foi para um lado, desfez a banda e estourou nos anos 80, aquele período que o Fagner, Raimundo Fagner, ficou diretor da CBS, atual Sony Music, né? Então ele lançou muita gente, o Zé Ramalho, o Elba Ramalho, o Geraldo Azevedo, e a moda na época era um trabalho meio nordestino, violas, né? Essas coisas, Alceu Valença.
E aí eu formei o grupo Maresia, né? Os amigos. Então eu tocava, eu vi Hermeto no Montreux, 79, a capa do disco dele, ao vivo ele tá com uma escaleta. Eu tinha um cunhado meu que tinha uma escaleta. Né? De olha que legal. Aí peguei a escaleta, uma flautinha doce, e tinha assistido no Projeto Pixinguinha, o show da Egberto Montes. Eu já estava querendo parar de cantar, né? Porque o cantor ele fica digamos, no centro da coisa. Então, os elogios vão para ele, as críticas também. Então, já o músico, ele tá com o instrumento, ele fica meio de, que chama-se sideman, né? Ele olha, aí eu assisti o show da Egberto Montes, que é instrumental, claro, e tinha o Mauro Senise tocando sax e flauta, eu digo, poxa, o sopro tá ali, né? A voz tá através daquele instrumento lá, é o saxofone, a flauta. Eu digo, então é por ali que eu vou me expressar, aquele sopro, né? Através do instrumental, do que seria. E sempre, mas aí continuei cantando, coral, né? Participei do coral lá da Universidade Federal do Ceará, a gente viajava, estudava mesmo, né? O repertório e tínhamos aulas separadas, cada naipe, tenor, barítono, etc. Eu sou tenor de técnica vocal, ensaiava muito, né? Sempre curti muito cantar e continuo, né? Continuei, aliás. E depois, isso Fortaleza, né? Coral, etc., bandinha rock e tal. Aí depois aí decidi, eu queria um espaço maior, digamos, uma cidade, né? Fortaleza, né? Hoje está uma grande metrópole, etc. Mas na época estava muito assim, pequena para o que eu queria, instrumento de sopro, estudar sax. Existia também. Mas eu sabia que, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, tinha uma irmã que já morava aqui, né? Ela casou, veio morar aqui. Já era o primeiro apoio, né? Por exemplo, ir para São Paulo, eu já te conhecia São Paulo, adorava. A intenção era São Paulo, mas para mim aquela cidade pode me engolir, sabe? Então, tipo, chegar assim, era Lembeira, com certeza eu teria vencido como venci aqui, digamos. Mas Belo Horizonte também adorava, né? Eu tinha ido a Belo Horizonte, os mineiros adoram meu nascimento, etc. Os mineiros, Tony War. E aí, então vou começar para Salvador, que aí vou sair de Fortaleza, de sair da casa, né, daquele aconchego do lar, etc. E começar a se virar sozinho, né? E já que tem uma irmã lá para dar um primeiro apoio. E assim foi, eu vim para cá, né? Morei um pouquinho tempo com ela e dali conheci gente na escola de música, eu vim para estudar música mesmo, né? Eu trabalhava nesse período em Fortaleza no processamento de dados, né? A internet estava começando. Então eu trabalhava na companhia de eletricidade lá, aqui é Coelba, lá é Coelce, né? Trabalhava por seguridade, digitando, etc. E aí eu disse, olha, eu vou para lá, falei para ela, eu quero ir para aí, trabalhar no banco, ela trabalhava no banco, né? Na realidade eu queria mesmo as músicas e tal, mas assim, para não... eu vou para aí, estudar música também, mas eu quero trabalhar no banco. E trabalhei realmente no banco econômico, processamento de dados, depois no banco rural, né? E aí, já entrando na escola de música, tomando uma aulinha ali, se enturmando, né? Me enturmando com a turma daqui da Bahia, né? E trabalhei muito tempo também, muito tempo não, algum tempo, alguns meses, no Bilhostre, que era um barzinho que tinha no Rio Vermelho, que é a moçada de música instrumental, eu tocava lá, né? Garagem, Paulinho Andrade, meus ídolos, né? Atual e na época também. Ainda são. Sim, claro, nosso professorzinho, inclusive, do CFA, né? E da banda Eva, né? Isso, depois fez parte da banda Eva e tal. É também um dos, né, pioneiros na música aqui da Bahia, né? Ainda está, assim, né? Referência para todos nós, assim, da música, né? Em vários estilos, inclusive. Aí, como é que chama? Você ingressou na escola de música? Sim, né? não como curso mesmo, digamos, entrei no curso básico que se chama, né? Curso livre na época, depois virou básico, né? E aí fiz aula de flauta com a Helena Rodrigues, infelizmente, uma excelente professora, já falecida, né? Aula com particular Luciano Silva, que depois virou mais conhecido como diretor, saxofonista da Margareth Menezes, né? Mas que fez também muita coisa na música instrumental, na banda sinfônica, também fez parte da banda sinfônica. Ele saiu e me botou na banda sinfônica, Luciano Silva, meu professorzinho querido. E o que mais? Já na Bahia, então assim, fiquei nessa, né? Ralando, fazendo um barzinho ali, cantando, ou porque ainda não tocava, né? Nem flauta, nem sax para poder se defender como músico profissional. Mas cantava, então eu fazia barzinho, tinha uma amiga que tocava violão, cantava, a gente fazia uma dupla, fazia
Ah, você tocava na noite, assim, Sim, então aqui, né? nesses bares Bares, todos né, aqui. de Salvador, né? Aí com o tempo estudando, aí fiz a oficina de frevo dobrado, muito importante na minha vida, o Fred Dantas, né, o maestro Fred Dantas, né? A oficina de frevos dobrados foi a escola de muitos mestres, assim, hoje grandes saxofonistas, trompetistas, flautistas, etc. Várias gerações passaram pela oficina de frevo dobrado e a orquestra de Fred Dantas, e ainda passo, né? Lá no nosso CFA da FUNSEB, conheci vários garotões assim que estavam com o Fred, hoje já estão tocando em bandas profissionais, estão morando no exterior, etc. Né? É uma grande referência na minha vida como saxofonista, ter passado na oficina de frevo dobrado Fred Dantas. E anos depois o Luciano Silva já estava no mundo, né, tocando com todo mundo, saiu a benção. Tem uma vaga na banda sinfônica, né, da UFBA, regida pelo finado Chueiro, né, nosso maestro já falecido, Chueiro, que também tem treinou, né, vamos dizer assim, vários músicos que estudavam sopro, trompete, clarinete, flauta lá grandes mestres, hoje professores, doutores lá da UFBA, passavam pela banda sinfônica do maestro Horst Weber, né? Eu tenho muito orgulho, muita saudade de ter passado lá, que é uma convivência também muito boa, musicalmente falando. Né? E nisso ralando, né? Aqui na Bahia, já morando sozinho, sem irmã, dividindo apartamento com amigos, aquela relação brava mesmo. E aí vinha, antigamente tinha, ainda não tem mais, mas assim, todo ano tinha o carnaval do sindicato. O sindicato dos músicos organizava durante o período de carnaval uma seleção, né? Eram 100 e tantas bandas, né? Ficava aquela coisa fervilhando, assim, a partir de dezembro, né? Porque a gente tocava nos bairros, né? E era um cachê legal e tal, né? E eu participei, a gente sempre todo ano fazia, era a banda Quarto Crescente, amigos da escola de música, né? Juntavam uma malucada lá e a gente sempre, graças a Deus, ou pelo talento mesmo, a gente passava e fazia esse e tal. E nessa eu conheci Cícero Antônio, ele tocava trompete, né? Toca trompete, aliás. Foi morar, ele morou muito tempo, ele é de São Paulo, veio morar aqui, né? E depois aqui em Salvador ele formou o Acto Oculto, fez muito sucesso aqui no meio alternativo, né? No trabalho afro-pop, etc. Conheci uma gravação que teve na TV Itapuã de Moisés Ramsés e os Hebreus, né? Um grupo de rock que o Moisés Santana, que jornalista, já tem muitos anos morando em São Paulo, montou esse grupo e ele queria ter sopro, né? Que era rock, mas também tinha uma coisa mais funk, etc. Né? E o Cícero me chamou através de um amigo meu, me indicou, conheci o Cícero e quando foi naquele estouro do Olodum com o Faraó, né? Porque eu vim morar aqui, então o meu meio era Canela, escola de música, e Rio Vermelho, né? E tal. Então, assim, aí quando eu não gostava muito, não gosto de carnaval, aliás. É sério? É seríssimo. Aí eu ia pro carnaval um dia, né? Aí os outros iam ficar em casa, lendo, amém. Então, aí teve um ano assim que eu fui, exatamente no ano de 87, o carnaval, eu fui, aí eu ficava no Campo Grande até na Praça Castual, voltava, aquele circuito ali. Aí um belo dia eu tava assim, porra, né, esgotado, assim, já sabendo o que tem pra lá, né? Além da Castual. Aí subi, meu. Quando eu fui dar na Praça da Sé, cara, eu não acreditei, eu caí em outro planeta. Puf, sabe? Eu digo, que é isso? A coisa mais linda do mundo. Eram os blocos afro, concentrados na Praça da Sé. E o primeiro que vinha na reta, assim, saindo, era o Olodum, aqueles tambores, sacou? O que é isso que ninguém nunca me disse que existia, sacou, cara? Eu digo, meu Deus do céu, chorar, me agarrar nas cordas, e nisso, sim, né? Meu, sabe? E foi exatamente no ano Faraó, aquela multidão, quando eu falei, Faraó, que merda, que loucura, eu nunca vi, sabia que existia isso, pô, já tinha 87, como era um ano e meio, né? Eu vim aqui em junho de 85, né? Então tinha 86, um ano e meio, digamos, né? Você veio já adulto, né, pra cá? Já vim com 24 anos, sim. Já mesmo. Aí, como é que chama? Você estava falando que viu o Olodum sim, lá aí na pirei, Praça da Sé. aí eu fiquei imaginando aquilo, porque eu lia muito
o meuzinho, Peter Gabriel, que era do Genesis, e tinha saído do Genesis, ele fazia um trabalho que ele falava de world music, né? O baterista do Police, né? O Sting saiu do Police e fez uma banda só com jazzman, né? Os Branford Marsalis, uma turma pesadíssima, né? Demais. E o baterista, que tinha desfeito, né? Eles tinham desfeito depois, foi gravar na África, o nome do disco é Ritmista, e tinha foto dele batendo uma pedra, os tambores bem rústicos mesmo, africano, tem ele numa jaula, sabe? Dentro da bateria, né? Já os caras soltam os leões ficam rugindo pra ele. Loucura. Até quando eu vi falar dessa world music, né? Quando eu vi o Olodum, o Araqueto, todos concentrados, aqueles tambores todos, mas era tudo no chão, os tambores, né? Só umas carroças, umas coisas assim, né? Aquele começo mesmo, batalha do bloco afro, os cantores em cima de uma carroça, de um caminhão, né? E tal. E pirei assim, porra, aí fiquei imaginando esse tal da world music em cima daqueles instrumentos todos, instrumento de sopro, guitarras, etc, né? Fiquei emocionadíssimo, né? Pô, imagina, criando melodia com aquelas, né? E aí o Cícero foi convidado, porque aí vamos para a história do Araqueto, no caso, né? Já estou pulando, sei lá. Já tá. Mas é bom contar a história. O Araqueto foi a Vera Lacerda, que era a presidente e fundadora do bloco Araqueto, em 80. Em 89 ela foi convidada, juntamente com o Capinã, o Edivaldo Brito, né, o Lázaro. O Lázaro foi até com banda, fez show lá para o Senegal, né? Acho que é no Senegal. Existe lá em Dakar o memorial do Gorée, né? Memorial da ilha de Gorée, que é em homenagem aos negros que foram, né? Vieram para as Américas, né? América do Sul, do Norte, etc, né? Então tem que foi até o Oscar Niemeyer que fez, né? O projeto arquitetônico, né? Uma coisa, e eles foram convidados aqui, Capinã, tipo delegação, né? Da Fundação Cultural, etc, né? Do governo. E alguns artistas. O Vera Lacerda não pôde levar o bloco Araqueto, mas foi sozinha representando, etc, né? E eles, tanto o Lazo, que quem estava tocando com o Lazo na época é Jorjão Bafafé, que é uma referência também aqui em Salvador, né? Porque ele é criado, né? Aquela coisa de oralidade, né? A avó dele, os antepassados dele, tudo passavam para ele assim. A coisa, eles são candomblecistas, né? Então ele tinha toda essa informação, ele foi um dos fundadores do Badawi, né, que fez muito sucesso, Caetano, cantor em verso e prosa, etc. Né? Eles eram um dos fundadores, cabeça do Badawi, que acabou, etc. Né? Mas nessa época estava tocando com o Lazo, fazendo trio elétrico, né, com as bandas Lazo, Ademar Furtacô, etc. E ele foi também para a África, e nisso Vera viu o Youssou N'Dour, um cantor africano, se apresentando. Então, junto com os tambores rústicos, uma tora de madeira, etc., tinha teclados, sintetizadores, guitarra, sopro, né? Ela, poxa, pirou. Teve a ideia, né? Nisso, quem estava com o laço também era a Sueli Sodré, né? Além de Jorge Bafafé, a banda Gabi Guedes, se eu não me engano, não estava, não sei se o Gabi estava, né? E ela, Vera Lacerda, teve a ideia de fazer essa coisa dessa modernidade, né? Africana, porque estou na África, tambor de madeira, mas os caras estavam, sei lá, há 50 anos à frente, né, dessa coisa de usando a oralidade, o tradicional, o tambor rústico de madeira, de couro, né, couro de zebra, etc. Mas com sintetizador sobre, ela, poxa, vou fazer isso lá. Teve a ideia de botar, e foi a primeira, foi essa ideia do Araqueto de botar instrumento eletrônico, sopro, etc, foi Araqueto, né? Muita gente esquece, souberam na época e tal, mas muita gente esquece, é bom sempre, né? Relembrar a história. Né? Então, quando ela voltou, ela chamou o Jorjão e disse, olha, eu estou com essa ideia. E o Jorjão conhecia músicos que já tinham tocado com ele nos grupos de axé, né? De Ademar Furtacô, etc, que eram de música de harmonia, por exemplo, guitarra, baixo, né? E ele convocou essa turma e ele conhecia o Cícero Antônio, né? Esse que veio de São Paulo para cá, trompetista, que me conheceu e aí me chamou, né?
Aí disse, olha, é aquela coisa assim, por exemplo, quando eu estava no Araqueta, porque eu estou tocando no Araqueta, aí, como é que tá lá no Ilê? Eu disse, não, o Ilê é um grupo, eu estou no Araqueta, que é outro grupo. Como tá lá no museu? Não, eu estou, sacou? É triste, né? Mas as pessoas não conhecem, né? A identidade, isso, né? Tal, né? Hoje não, virou, depois que o negócio furou, né? Aí todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer ir pro Pelourinho. Né? Porque na época o Pelourinho só ia para comprar maconha, desculpa aí e tal, mas ver a história, conhecer as coisas, não, todo mundo ficava lá. Hoje não, né? Todo mundo é etnomusicólogo, etc. Hoje está. Mas, bem, aí, então, muito, né? o Cícero me ligou, né? Isso foi em que ano, assim, isso, então, seu ingresso no Araqueto? No Araqueto eu entrei em janeiro de 90. Né? Então 5 anos depois de você chegar na Bahia. Isso, mas o Araqueto em si, quando eles foram lá para a África, foi em 89. E ele foi fundado, a banda eletrônica, em 89, assim, em agosto, né? O primeiro pontapé inicial da banda. E eu entrei em janeiro, alguns 6 meses, 5 meses depois, né? E aí o Cícero me chamou, que tinha essa ideia. E qual é a onda? É o bloco Araqueto? Poxa, o Afro pô, que massa, cara. Aquela ideia que eu tinha tido, né? Quando eu vi aquela descoberta, aquele mundo, aquele planeta que eu, por acaso, me entrei, né? Eu digo, nossa, meu Deus, sabe? Aquelas coisas de realização, né? E aí deu o que deu. A gente entrou, foi muito criticado. O bloco principal da época, o bloco Afro da época, principal, né, disse assim, não podemos deixar calar os tambores. Né? E qual é esse bloco? Pode-se dizer, é o Olodum, o João Jorge, etc. Vamos dar algumas coisas. Foi muito criticado. Os próprios, a direção, os diretores do Araqueto, quando a gente entrou no camarote do Campo Grande, entregaram uma baixa assinado, que era contra aquela eletrificação, porque a gente subiu no trio. A banda tocava lá em cima, os tambores também. A gente não fez assim, os batoqueiros ficam lá e a gente... Não, todo mundo era igual, né? Sim. E tanto a Vera Lacerda foi muito feliz em dizer assim, olha, a percussão agora não é mais a cozinha não, é a sala de visita. Teclado, branquinho, saxofone, etc. Vocês são cozinha. O importante, e é mesmo, né, cara? Antes de qualquer instrumento, plim, blam, já existiam os tambores nos nossos antepassados, né? Lá na mãe África, sacou? Depois que veio a Europa com a harpa, etc. Mas antes de tudo, a música, quando o coração batia, o tambor tum, sacou? Então, não é cozinha nada, é a sala, é quem manda, quem cria, né? E isso a turma daqui sempre meio que aquela tal da apropriação cultural, né? Então, mais botava os meninos lá atrás, etc. Eu não. Tanto é que a formação, quando a banda estourou, a percussão ficava bem na frente, o sopro atrás, a guitarra atrás, às vezes do lado, sacou? Então deu essa coisa. E as pessoas, ele foi muito criticado, né? E depois todo mundo seguiu, né? Sim, e tomou até para si a autoria, né? Saca? Porque tinha mais mídia, mais, né? E sabia usar digamos, a mídia, né? Assim próprio. Né? Agora, o Araqueto, quando surgiu, já foi com Tatal nos vocais? Olha, logo que ele começou mesmo, o bloco Araqueto não, tinha outros cantores. O Tatal fez parte do Olodum, fez parte do Buzenza, fez parte, eu não lembro mais aqui, ele tinha um grupo muito importante lá no Engenho Velho vamos falar, Engenho Velho que existe em vários bairros, né? Ainda existe, inclusive, é o Samba Junino. E ele fazia parte do Samba Scorpio, né? Onde saiu o Reinaldinho, Terra Samba, o Nia, se eu não me engano. Eu acho que Beto Jamaica, né? Essa galera, porque a Fundação Gregório de Matos até resgatou isso, né? Quando, através de editais, vai ter até um filme e tal, isso. Né? E o Tatal fez parte de várias coisas assim, né? E depois foi para Araqueto. Né? Quando você ingressou já era ele? Já era ele, mas tinha o Tony Matéria fez parte também, quando o Tatal entrou, fez parte junto com o Tony Matéria, Paulinho que depois foi para, Paulinho Bambá que foi para eu acho que está até hoje no nome, Iliaê, né? E aí aquele que depois fez uma carreira solo, que é do Brazzaville, né?
E depois fomos saindo, não sei o que, o Tatal foi ficando e acabou ele, né, de cantor. Aí teve Clóvis, né, que depois virou compositor de vários sucessos, assim, Clóvis Cruz, né? Clóvis Cruz, cantava com a gente, né? Quando a gente fazia os ensaios lá e cantava o Clóvis, o Paulinho Bambá, que era o apelido dele, se não me engano, o Tatal. Aí foi saindo e o Tatal foi ficando, né? Firmando, né? Firmando como cantor mesmo, assim, E além de cantor, ele era compositor também, fez muito sucesso, mas então grande isso, sucesso. Não só para o Araqueto, como mas para outros artistas né? Na época, o grande sucesso da música afro, né? Que é o Protesta Olodum. Sim, por exemplo. A versão dele mesmo e tal, né? Isso. Até hoje é cantada, lembrada, etc. Que ele ganhou um Filmadum com essa canção, se não me engano, foi de um Filmadum. Isso. Mas aí, e você ficou quanto tempo no Araqueto? Você entrou em 85 e... Entrei em 85... Não, eu vim para Bahia em 85. Entrei em novembro, janeiro. Né? Aí fiz o primeiro carnaval, que foi o primeiro carnaval com bloco, com a banda elétrica, etc. Né? Em 90, né? Em 91 saímos aos trancos e barrancos, né? Com muita crítica e pouco patrocínio, né? Aí em 92 também, assim, sabe? Mais ali, na resistência mesmo, né? Aí em 93 fomos para... Não fizemos o carnaval em Salvador. Uma tristeza total, porque a gente já fazia turnê europeia, né? Festival de Montreux em 92, né? Foi um maior sucesso lá em Montreux. A nossa primeira turnê internacional foi nos festivais europeus, né? De 92, né? E um dos grandes festivais famosos é o de Montreux, né? Tem vários mais importantes, maiores, mas o Montreux tem uma grife e tal, né? E nós fizemos a noite, que existia só a noite brasileira, né? E nós fizemos a abertura da noite brasileira, que foi Araqueto, Rita Lee e Simone, né? E fomos ovacionados, voltamos pro palco, beijo, e tal, né? E aí, tanto é que no outro ano já tinha a programação pronta, do próximo ano, mas aí não voltamos, só voltamos em 94, quer dizer, agradou mesmo, né? Quincy Jones assistiu, queria trabalhar com a gente, né? O Claude Noves, que é o criador do festival, ficou empolgadíssimo. Tanto é que nos levou em 94 de novo, porque em 93 a grade já estava fechada, né? Senão ele tinha levado no ano seguinte, né? E fizemos outra turnê em 93. Mas em 93, no carnaval de 93, o Bloco Araqueto não saiu, né? Por falta de patrocínio, e não saiu mesmo, não tinha condições, né? E aí fomos para a Europa. A Europa estava chamando, eu quero vocês e tal. E fomos, frio do caramba, né? Porque lá é invernão, que mal calor, mal ferro, sabe, horrível, achava boca, essas coisas. E uma tristeza tamanha, né, meu? Porque, poxa, todo ano saía e tal, e agora, né? Só que teve uma repercussão, né? Daniela Mercury tinha estourado uma coisa nessa cidade, em 92, mandava na cidade e outras, e soube. E quando ela chegou, no primeiro dia que ela entrou no camarote lá do Campo Grande, toda a TV do mundo, do Brasil todo, filmando lá, ela disse assim, olha, eu estou muito triste porque o Araqueto, um bloco tradicional, desde 1980, este ano não está aqui, por falta de patrocínio, de apoio, etc. Eles estão lá na Europa, né? É uma tristeza, uma vergonha, coisa. Aí os homens de rádio, poxa, quem é? É, porque a influência de Daniela na época, isso, né? Também na palavra, né? Aí, amei Daniela, a gente é muito grata a ela mesmo, assim. Ela ajudou e ajuda, assim, né? Porque anos depois também, ela participou do DVD de vocês, né? Sim, o primeiro claro, DVD de ela Araqueto, acertou, né? não só o DVD, que é o primeiro DVD, inclusive, de música baiana, do Araqueto, lançado em 2002. Isso, ela cantou Araqueto bom demais, sim, Total, claro. né? Que é... Porque antes disso, inclusive, e depois disso também, sempre que tinha assim um show especial, os ensaios, famosos ensaios, Daniela, pimba. Ela sempre, convidava. E com toda, sabe, ela agendava assim, não, tal dia Araqueto está na agenda. Eu vou no ensaio deles e tal. Né? Reserva essa data aí. Vou sim, quer dizer. Nunca recusou, não. Ia mesmo, sacou? E ela, eu já vi, não só Araqueto, e Leaê, que ela também ama e tal, vários outros menores, assim, que tem muita fama, mas tem um movimento afro, ela apoia, né, cara, assim, louvado seja. E, como é que chama? E nisso teve essa repercussão. Quando voltamos, já os empresários dela, inclusive, estavam rachando, meio que
achando com ela, olha, vamos convidá-lo a fazer parte da nossa produção. A gente vai criar uma produtora nova chamada Perto da Selva Produções, né? Que é o Jorginho Sampaio, Manolo Pousada e Edmundo Caruso, né? Apelidinho de Caruso, mas é Caruso. Então ele tinha formado a produtora Perto da Selva Produções. E os caras manjavam muito assim, né? Já tinham, inclusive, veio ralando com Daniela, e, né, desde dos barzinhos mesmo, na Kombi, aquela coisa de fazer micareta. Então já tinham todas as manhas, né? Não só no grande como no pequeno. Onde é que tá? Onde é que tem uma música tocando nos guetos, sacou? Manolo ficava assim, ele ia no Garcia, sabe, meu? Pegava o carro dele, parava lá, ficava vendo um bloquinho ali naquela ruazinha, ele ficava só olhando assim, poxa, e aí via o povo ali do bairro, olha, essa música quem é? O autor é fulaninho. Trazia, depois dava uma Daniela, para Araqueto, para Margarete, etc. Os caras, né? A impressão que a gente tem é que tinha esse trabalho de pesquisa, né, muito mais constante do que hoje em dia, né, de ir mesmo para os lugares onde a música está acontecendo, de fato, porque tem muita gente fazendo música ainda, muito boa, né? exatamente, Sim, mas que, claro que hoje em dia com as redes sociais, né, com essas tecnologias, isso auxilia muito. Isso, mas não chega até aquele artista que poderia gravar aquela música, porque... Pois é, essa turma aí já está mais assim, digamos, atual, só no meu consultório, no meu escritório, né? Muito calor, então aqui tem um ar-condicionado. E a violência lá fora, não vão poder pegar meu carrão, quer dizer, o cara não vai na piscina. E aí, às vezes, chegam a ele, geralmente chegam, aquele compositor do gueto, etc. Mas parece que não tem uma pegada. Quem sabe que se ele realmente fosse além dos escritórios refrigerados, encontrasse, né, num gueto daquele, num bairro daquele, num barzinho lá do Garcia, sei lá de onde, uma galerinha tocando, olha que música, que refrão, poxa, que bela composição, vou levar para minha artistinha, né, se apropriar. E aí, eu vou aproveitar, Bentes, então que você está falando disso, você viveu na Axé Music, assim, no auge, né? Assim, onde... Antes do auge, você viveu uma relação o tempo das pedras, o auge, brabão. E para você que viveu todo esse período, assim, o que é que você atribui como um fator assim, da derrocada da Axé Music, nesse sentido? Você que viveu esses tempos áureos, participou de tudo. Rapazes, tem certas coisas, né, que eu não sei dizer. Mas rapaz, você falou bem assim, a galera não está pesquisando, né, o que está acontecendo. Existe a música fervilhando nos guetos, alguma coisa meio que, infelizmente, imoral, né? Sabe? O gueto, infelizmente, está culturalmente falando, tem muita coisa que realmente não tem como querer lançar, pesquisar, ajeitar, né? Infelizmente, o pagodão tem muita coisa muito boa mesmo, né? Ritmicamente falando, de excelência, mas digamos, tema, a letra, etc., é pesado, né, meu? E tal. Então, mas não foi isso, né? Então, assim, já vi falar outros compositores, artistas, etc., que teve aquela coisa que não houve mesmo. É assim, nós representamos, nós somos a música baiana. Eu não gosto de você, meu. Mas lá fora tem outros estilos, outra turma forte que pode tomar o que nós conquistamos. Então vamos olhar. Não fale comigo, mas em prol do nosso, né, da nossa, onde nós chegamos, do nosso, né, poder, a música baiana dominou, ou tomou, ou tem também, né? Vamos nos aliar, né? E não havia isso. Não houve isso. Eu acho que eu tomei fora, certo, do métier de música baiana, já tenho o quê, uns 5 anos mais, né? Eu estou no métier de tocar em trio, em banda tal, a rocha, axé, sacou? Que né, que vigora mais aqui, né? Na Bahia tem mais o mainstream, né? Estou acompanhando a cantora tal, a banda tal, o cantor tal. Não, estou mais fazendo outras coisas, alternativa e tal, né? Sim. Mas eu
Eu conheço muita gente que continua, né? Tem essa coisa, né? Essa competiçãozinha, né? Que deu do que deu. Os sertanejos, por exemplo, que hoje mandam desse país, até em Salvador, no carnaval, estão em cima do tiro, comprando bloco, que está falido. Né? Muito se fala dessa união, assim, da indústria do sertanejo, né? Que eles se uniram para manter esse movimento. E os caras não se bicam não, assim, intimamente. Tem muitos amigos, uns pertencem, eu tenho um cidadão lá, uma dupla, quer dizer, não é uma dupla, do que faz parte da dupla, esquece, é porque eu sei os nomes são muito... Sorocaba, por exemplo, de Fernando Sorocaba, que vem pois então, ele, no escritório dele, é dono de todos vários outros, que são fortes, são famosíssimos, bilhões, cada cachê e tal. Quer dizer, muita gente, né, não se fala, mas estão ali, né, dominando. Me parece que teve muito disso, né? E também, principalmente, essa coisa da renovação, né? Por exemplo, quem veio depois como intérprete, tá um puta cantor, Daniela, Ivetinha, canta para caramba, sacou, cara? Gil Melânia, cantora, etc, né? Assim, tem muita gente, muita potência. Mas uma outra geração, né? Meu, deixa desejar, sacou, cara? Assim, poxa, meu, só o Pro Tools mesmo, Pro Tools é um aparelho, né? Pra quem não sabe, que ajeita a afinação, etc. Quando você bota a hora da verdade, né? Bota no palco e vamos ouvir, não tem nada aí, não. Pixe, meu, são cantores e cantoras, né? E também, assim, não são compositores, né? Aí quem está trazendo a composição para essa bandinha nova, esse cantorzinho novo, essa cantorinha nova, não tem uma renovação, repete aquele mote que alguém lançou, a novinha, a tequila, né? Que algum desses aí devia ser até interpelado pelo Ministério Público, sacou, cara? Esse negócio de novinha, essa violência que está tendo, sacou, cara? Com pedofilia, com o machismo agredindo as mulheres, etc. E tem cidadão que enaltece isso, cara. Se tivesse o Ministério Público assim, meu, você está preso, você não vai mais subir no palco, até mudar esse discurso, sacou? Sexista, machista, sabe, de deploração da mulher, sacou, cara? E sabe, essa coisa perigosíssima, né, que vem da pedofilia, etc. Os caras, novinha, eu dei tequila, PT, perdendo que é isso, cara? Parem. Eu também não gosto. Aí deu no que deu, não teve a renovação de talento, saca, na composição, no gogó mesmo, né? Então a galera cria aquela coisa assim, tem uns grupinhos aí criados no playground, sacou? É assim, parece que a música é o objetivo último, né? Porque assim, a música tem que ser o primeiro objetivo nesse sentido, né? A criação musical, de fato. Depois dela que você bota o brinquinho, exatamente, o batom, que você é bonita, eu o também cabelinho penso faz a escova, sacou? Mas antes tem um talento, eu penso música, assim também. É a música, né? Aí depois é que vem. A gente bota o brinquinho, faz a escova, a roupinha bonita e tal. Isso mas não assim, pode ser mais importante que a música. Não, eu acho. Mas assim, da Axé Music agora, da atualidade, tem alguma banda que você fala assim, pô, essa daqui mantém, consegue fazer uma coisa bacana, ou pra você não tem? Poxa, como eu tô te falando assim, cara, eu tô mesmo fora do sistema. De acompanhar. Assim. Sim, mas realmente, aí por exemplo, chega o período de carnaval, né? Aí eu tô igual antigamente, vou ler e tal, né? Eu vi minhas coisinhas e tal, tá bom? Sim. Aí às vezes eu boto na TV onde tá passando, né, uma transmissão, e é aquela coisa repetitiva, enfadonha, repetitiva, sem renovação, o mostro deste ano, o tema é isso, aí todo mundo, tudo, né? Aí realmente eu não você fala de novos, ou alguém que da época ainda está novos, eu acho que mais novos, que você olha assim, você enxerga uma esperança, será? Uma luz no fim do túnel. Pois é. Eu não vejo, sabe? Eu vejo, por exemplo, eles estão subindo o trio elétrico, né? Mas eu acho que não fazem parte da Axé Music, né? Por exemplo, tem a renovação, né? Como se fala muito do Baiana System, a Tocha, né? Que já vem com, sabe, a galerinha que usa essa musicalidade, né? Né? De repente o Baiana System está tocando Pavadão,
É pagodão mesmo, como essa turminha, o Pissirico. A célula, né? Exatamente. Só que o discurso, cara, sabe? E aí, porque eu sou do gueto, sou burro, o governo não faz eu pensar, mas pensa assim, cara, sacou? Se tiver alguém, eu acho lindo quando o Márcio Vitor chegou, Oxuá, sabe? Poxa, bicho, o meu barraco caiu, porque a chuva derrubou tudo, e a estrutura do meu bairro, sabe? Derrubou o meu barraco, sacou, cara? Isso o povo sente na pele mesmo, então ele vai consumir isso, sacou, cara? Então, por exemplo, a Tocha, né, essa turma aqui sobe trio elétrico também, porque né, tem que exibir, mostrar mesmo, né, a sua arte. Mas se na Axé Music traz eu sou Axé Music, quero meu crachá, né? Eu não estou vendo, assim, poxa, eu teria que pensar e lembrar, mas não estou conseguindo, assim, fulano, Beltrana, grupo tal, só colocar. E sim essa turma que aquela coisa do balaio, né? Quando a gente vai pro sul, pro sudeste, assim, a música baiana, a gente fazia apresentação em televisão, Araqueto, que tinham ainda, né, digamos, uma roupagem mista de vários, né, o afro com pop, etc, né, e aí tinha balada fortíssima, sacou, cara, também, todo mundo pá, né, a Daniela Mercury, sabe, e a Boquinha da Garrafa. Então a gente era um bloco, uma banda cultural, junto com a Boquinha da Garrafa, que tinha a sua cultura, gueto, etc, né, e os caras botavam no mesmo balaio. Isso aqui é como se hoje Baiana System, né? E alguém, quando vai pro sul, é baiano. Só que... falta de conhecimento. Sim. Né? E aí você disse que não tem nenhum nome, tudo bem, mas o Araqueto atual, o que é que você acha? O Dan Miranda? Rapaz, o Dan Miranda, eu vi um dia desse pode falar nome de rádio? Pode, então, metro1.com.br. Sim, é livre. Eu assisto a rádio, né? Os caras estão fazendo um trabalho muito legal. Assim, vários, né, de discussão mesmo, né? De música, e chama o músico pra... Aí eu vi o Dan Miranda lá, o novo cantor do Araqueto, eu sabia que era os filhos de Jorge, né? Sim, ele é isso, filho de Jorge. Né? Um grupo que teve promissor aqui, ainda existe, estão aí na batalha também, né? Tem talento, são talentosos, etc. Também tá aí, você falou, né? Da Axé Music, filho de Jorge, por exemplo. O outro cantor, etc. Tem a menina que ainda canta. Marta, sim. Né? Esqueci o nome dele. Porque tem o Gilmar, irmão dele. Gileno, pois é. Galera boa mesmo, tá aí. Atual, Axé Music. Filho de Jorge. Então aí. Né? E aí vi, e não ouvi todo. Né? Assim, tinha mais que fazer, tava lavando a louça ali, um fone de ouvido, pimba, fui embora. Então, mas assim, ele tá no Araqueto, eu sei, sabe? Mas eu não tenho acompanhado. Que música é, tô lançando, cantou uma música lá, assim, né? Mas ela assim, como é que tá o arranjo, tá fazendo o quê, aonde estão, né? Quem souber. Tipo Globo Repórter. Pois exatamente. Bem, assim, você tocou com a Araqueto, a gente já falou aqui, né? Que foi uma experiência muito importante na sua carreira. Né? Na minha vida, mas musical e pessoal. Mas você também tocou com o Gilberto Gil, né? Com o Araqueto. O Gilberto Gil foi o seguinte. Ele também participou várias vezes mesmo, assim, quando aquele, tipo assim, ensaio do ano tal, ensaio do Araqueto, de outubro até o véspera de carnaval, né? Então tinha o último ensaio, aquele dia, meu amigo. Que era o mais especial, sim, né? Aí o Gilberto Gil, vou sim, estou lá. Entendi. Aí várias vezes. Entendi. Teve um show específico com ele, que não foi só a participação dele, inclusive a gente pegava as músicas dele, disco, calma, você quer, Gil? Ele dava uma lista, não, escolhe e tal. A gente, Gil, saiu música tal, né? Geralmente a menina, toda menina baiana, né? Várias coisas. Palco não, engraçado não, mas aquela a novidade, sim, né? Deixa eu olhar que eu lembro mais, mas aquela do governo, mas do governo. No barraco da cidade. Né? No barraco da cidade, sim. Sempre ele já estava ensaiado, né? Só dava uma passadinha e ele vinha
e Pimba. Agora teve um show muito importante, em 96, que fizemos com ele, até você disse que viu uma foto, foi desses ensaios aí, foi no Solar do União. Uma coisa, já tinha-se preocupação com a ecologia, etc. Foi algum movimento, não sei se foi o PV, Partido Verde, acho que não foi não, mas foi uma coisa partidária, mas o tema era ecologia, etc. E Gilberto Gil com a gente. E ele não veio com a banda, a gente tocou primeiro, depois ele não. Ele com a gente, ensaiando no estúdio, com a música e tal. Amanhã vamos ensaiar a música e tal, tal, tal. Foi lindo, né? Muito importante, um ídolo lá. E né? Jimmy Cliff também foi. Jimmy Cliff foi o seguinte, outro detalhe importante na história do Araqueto, boicotado, etc. Jimmy Cliff nos viu em 91, acho, carnaval, pirou, né? Acho lindo, viu todo mundo. Tinha, no aeroporto, quando ele botou o pé, já teve a comitiva de outros blocos lá, recebendo com o tapete, vem aqui é bonito. Sim, né? E só existe a gente, sacou? Quem quiser que deduza. Aí, Jimmy Cliff na rua não tem como camuflar os outros. Passando, Araquetinho passou, ioiô, Jimmy Cliff viu, pirou. Quero gravar com eles, porque ele já estava com a ideia de gravar um disco aqui em Salvador. E assim fez, né? Mas eu quero gravar com eles. Quando terminou o carnaval, ele foi procurar. E não, ele só sai do carnaval e não existe mais. Ah, é muito longe, de lá eles moram no interior, eles só saem do carnaval. Exatamente. Falando de vocês? Araquetinho, boicotando, porque o Jimmy Cliff queria o Araqueto que ele viu e ouviu no disco dele, que ia gravar aqui na Bahia, em Salvador da Bahia, né? E nego dizendo que o Araqueto acabou, não existe, ele só sai naquele dia do carnaval. Boicote, cara. Fizeram contra ele, não, eu quero. Lá, e através de Daniel Rodrigues, que era empresário, foi muitos anos empresário do Gilberto Gil, depois virou o nosso empresário na Europa, a partir de 92 deste ano, porque ele soube, o Jimmy Cliff, eu vi, Araqueto, o Daniel que acompanhava ele, porque, né, aqui no Brasil, conhecia uma pessoa de Salvador, aí sabe, na hora que eu disse lá em Periperi, né, e existe, não, tá sim, tá vivo, quantos outros, né, como fala, não, aí através dele, perguntando de um e outro, fui parar lá e fomos gravar, fizemos 3 faixas do disco, o nome do disco é Breakout, e teve problemas de gravadora nacional, internacional, né? Ele lançou lá com outro nome, outra capa, aqui uma capa e esse nome, mas depois logo a gravadora, confusão, essas coisas. Mas o nome disso se chama Breakout, que é uma música dele, claro, que o arranjo e gravação, quem está tocando somos nós, né? O Araqueto. O África, é bom olhar na internet, cara, é linda a música, né? E agora o clipe, a galera, não foi oficial. A galera que pegou, essa coisa que você pega a música e faz umas florzinhas, né? Sim, só que mostra uma. É porque a guerra na África, digamos, né? Ele falava na letra, né? E nós fizemos um arranjo, interpretamos. E Samba Reggae, que foi a música de trabalho dele, né? Samba Reggae. Vocês gravaram? Somos nós, tocando, gravando. O outro bloco fez e aconteceu, não pode, não existe, não quer, não foi. Não conseguiu, furamos esse cerco, gravamos essa música. Mas fez tanto fez, tanto, etc., que esta música que tem um clipe meio, se também está no YouTube, só aparece este bloco, inclusive eu vi no Wikipedia, não? Fulano de tal, a música tal é do fulano de tal, não, é Araqueto. Samba Reggae, Jimmy Cliff e Araqueto, arranjo e execução. Treta da Tretona. Ah, uma decepção. Eu vim pra cá estudar na escola de música, convivia no Canela, Rio Vermelho. Pelourinho, existia já o racismo, sempre existiu, ainda existe. Então, papapá, né? E, poxa, perdi o fio da meada. Você estava falando da questão do que era... Sim, Araqueto, aí a decepção foi o seguinte, quando eu fui ao bloco lá, fazer parte do Araqueto, eu achava que todos eles eram unidos, né, uma coisa polêmica, né? Quando eu fui para lá, achando assim, esse Cícero Antônio é negro, é de São Paulo, mas é negro e tal, né? E ele convivia nos movimentos, né? Não é movimento negro, aquela coisa radical não, sabe? Um bloco, uma banda, fez show, logo no começo do Carlinhos Brown, a primeira banda do Carlinhos Brown, Cícero Antônio estava lá junto com os irmãos, né? Vivaldinho Conceição e Augusto Conceição, que depois virou de embalada, compositor, né?
Então o Cícero estava lá convivendo com Carlos Brown, nos guetos, nas formações, né? O Olodum, etc. Então quando eu fui para lá, aí pô, que massa, né? Então a galera dos blocos lá, todas são unidas para combater esse racismo, essa coisa, né? Apesar de tanto não que nos invade, somos uma alegria da cidade, né, meu? Quando eu cheguei lá, eu disse, não, meu, os caras querem matar um ao outro. Pô, não fala isso, cara, é sério. Então eu fiquei decepcionado nesse sentido assim, de puxa, meu, é uma pressão danada, o racismo.